Rodefer, fonoaudióloga e psicóloga, e nessa live a gente vai conversar a respeito de misofonia. Talvez você tenha misofonia ou você conheça alguém que tem essa condição e você vai poder aqui dividir com a gente um pouquinho das coisas que você experimenta e talvez até você tenha algum familiar e conviva com alguém que tenha misofonia e você vai hoje ver algumas estratégias que você pode adotar para ajudar na convivência com essa pessoa, inclusive ajudar essa pessoa que sofre de misofonia a ter uma qualidade de vida melhor, tá bom? Olá, o pessoal tá chegando, bem-vindos, viu? Olá, olá. Então vamos lá, primeiro eu quero que a gente comece a entender o que se refere esse termo que a gente chama de misofonia. Se a gente for fazer uma tradução, né, do que realmente esse termo significa, seria uma fobia, um pavor, né, um ódio, na verdade, né, a sons. Só que, na verdade, a misofonia não é um ódio a sons, ele é um ódio de determinados tipos de sons, ou de sons com determinadas características, e não necessariamente um ódio a sons, a todos os sons, tá? Então, a misofonia tem essa característica de que a pessoa que tem misofonia, ela tem uma reação muito forte, uma reação emocional muito forte, muito negativa, como uma irritação, uma raiva, um ódio, muitas vezes, de quem inclusive está produzindo o som, mas é mais ligado ao som e não da pessoa que está produzindo o som, porque é na tentativa, o movimento dele muitas vezes em direção à pessoa que está produzindo o som é na tentativa de interromper esse som e não necessariamente de ser algo pessoal, tá? Direcionado para a pessoa, que isso fique claro. Tá? Então, na misofonia, essa reação emocional, ela está presente, essa reação forte, intensa, de muita raiva, de muito descontrole, muito desproporcional, muitas vezes, para a lógica que a gente tem daquele som. Então, às vezes, são sons que, na nossa lógica, no nosso dia a dia, é um barulhinho simples, é um barulhinho comum, e que para essa pessoa gera uma reação emocional extremamente intensa e muito, muito desconfortável. Eu já vou avisar que nesse vídeo a gente vai falar dos gatilhos para misofonia, pessoa zumbidóloga. A gente vai falar dos gatilhos para misofonia. Então, quem tiver misofonia ou se alguém tiver por perto e quiser se afastar, eu aviso toda vez que a gente for falar dos gatilhos, tá? Quando isso acontecer, porque a gente recomenda que não sejam falados a respeito de gatilhos ou pesquisados os gatilhos da misofonia. Gatilho é aquele som que desperta esse desconforto, essa resposta intensa e raivosa e odiosa em relação ao som, tá? É isso que a gente chama de gatilho. Então, são aqueles sons que despertam essa resposta. Nós vamos falar aqui de alguns deles, tá? Então, a gente vai colocar aqui alguns deles e aí eu recomendo que quem tiver misofonia não se alimente disso, até para não criar atenção para sons que nesse momento não tem nenhuma relevância para você e comece de repente a desenvolver aí um novo gatilho desnecessário, tá? Eu estou vendo pergunta aqui de hiperacusia, de misofonia, se der no final eu respondo, mas senão a gente vai tentar priorizar essa live aqui para a gente conversar a respeito de misofonia, tá? A misofonia, ela pode vir junto da hiperacusia ou junto do zumbido, então isso também é um fator que é importante a gente lembrar. Então, pacientes que têm misofonia, eles também podem perceber zumbido e eles também podem ter esse outro tipo de sensibilidade a sons, que é chamado de hiperacusia. A hiperacusia muitas vezes a gente entende como uma hiperaudição, né? Hiperacusia, estou ouvindo muito. A sensação é como se eu estivesse ouvindo muito, porque os sons, eles geram, sons de média ou forte intensidade, geram uma reação muito intensa de desconforto, às vezes até de dor,
com relação à presença desses sons. Então está ligado à intensidade do som e não à característica do som, e essa é a diferença, uma das diferenças grandes com relação à misofonia. Então a hiperacusia está ligada à intensidade do som, sons de média intensidade já vão gerar um desconforto muito forte, como se esse som chegasse muito grande, como se a pessoa que está ali fazendo um som mediano estivesse gritando para o hiperacúsico. Isso pode acontecer junto com a misofonia. Assim como os pacientes com misofonia também podem apresentar zumbido eventualmente, tá? Então isso também pode acontecer, tá? Então, na misofonia, as pessoas podem ter uma resposta muito exagerada aos sons, e isso é o que afeta muito a qualidade de vida e especialmente as interações sociais. Infelizmente, é uma condição que ainda é pouco compreendida. Mas o processo de conscientização, de a gente conversar a respeito, e por isso eu decidi fazer uma live exclusiva de misofonia, ela é super importante, porque isso tem, nos últimos anos, visivelmente aumentado os diagnósticos, as respostas, o encontro do nome daquilo que eu estou sentindo. Então, muitas pessoas já vêm para o consultório buscar ajuda, porque sabem que tem ajuda e que até ter um nome para aquilo que sentia, não existia a ideia de que isso pudesse ser um problema, uma patologia, mas sim uma frescura, né? Um post que eu falei, olha, não é mimimi, é misofonia, né? Porque às vezes a gente entende que é frescura, que a misofonia é uma pessoa que é muito sensível, que é uma pessoa muito mimada, e não tem nada disso. É um real sofrimento, é algo incontrolável. Se o misofônico pudesse, ele obviamente não sentiria, não gostaria de sentir como ele se sente. É algo realmente fora do controle da pessoa, a resposta emocional que aquele som provoca. E aqui a gente vai falar então, atenção para os gatilhos que eles chegaram. A gente vai falar de alguns possíveis sons gatilhos para os pacientes com misofonia. Se você é um familiar de alguém que tem misofonia, você pode contar aqui pra gente, ou se você tem misofonia e optar por assistir essa parte dos gatilhos, se quiser dividir com a gente quais são os seus gatilhos para misofonia, pode colocar aqui que a gente vai conversar um pouquinho a respeito, tá? Os clássicos gatilhos de misofonia tendem a ser gatilhos relacionados à mastigação, à boca, tá? Mastigação, sons e ruídos que a boca faz, né? Quando a gente fecha o lábio, quando dá aquelas pequenas engolidas, às vezes quando engole água, quando engole saliva. Muitos pacientes têm dificuldade com a respiração do outro, tá? Então, até perceber a respiração, ou se a respiração for um pouquinho mais ruidosa, também já é algo que pode gerar um gatilho para misofonia. Muitas vezes vão ser sons que são produzidos por uma pessoa específica e não necessariamente por todo mundo. Então, o som produzido quando meu irmão come, ou quando meu pai come, ou quando a minha mãe bebe alguma coisa. Então, por pessoas específicas, quando os outros bebem, não. Quando os outros bebem, isso não acontece comigo. E fica tudo bem. Quando eu bebo, se eu beber e fizer o barulho e eu tenho misofonia, normalmente o paciente não tem gatilho, não é algo que incomoda, é algo que fica realmente desapercebido. O que chama atenção é o som produzido pelo outro e muitas vezes por um outro em especial. Som de talheres rangendo no prato na hora da refeição. Ótimo, é um outro gatilho que também comentam muito, utilizar na hora que corta, que fica aquele barulho da faca no prato, cortando, ou de bater, né, o talher no prato, é um outro gatilho que também acontece bastante. Eu já recebi alguns casos aqui no consultório, me chamaram a atenção, de gatilhos relacionados a latido de cachorro, tá? Então, pacientes que têm dificuldade com latido de cachorro, pacientes que têm dificuldade muitas vezes com sons que vizinhos fazem ou produzem e barulho, festa, fala mais alto, muitas vezes, abrir pacote de salgadinho, uma outra possibilidade de gatilho para misofonia, aquele som agudinho e craquelante de abrir pacote.
o barulho de restaurante, de pessoas falando alto, Cris, eu já pensaria se é uma misofonia ou se é uma hiperacusia. Eu já andaria para tentar diferenciar se esse paciente tem de fato uma misofonia ou uma hiperacusia. Por que eu te digo isso? Porque normalmente, volto a dizer aqui que, claro, cada caso é um caso, a gente vai ter que avaliar isso individualmente, tá? Na misofonia vale da mesma forma, mas normalmente o barulho de restaurante, esses barulhos que ficam no fundo, eles acabam mascarando um pouco os sons gatilhos. Então, talvez para o paciente misofônico seja até mais confortável ele se alimentar em um ambiente que tem um pouco mais de ruído, num restaurante, numa praça de alimentação, se esse barulho, claro que obviamente se for o arranhar do prato e tal, talvez isso possa gerar mais tensão, porque tem muitos mais pratos rangendo. Mas se o barulho de fundo for só aquela conversa, aquele burburinho, para a maioria dos pacientes com misofonia, gera um certo alívio, inclusive, tá? Mas vale lembrar que cada caso é um caso e é possível que seja, que tenha alguma relação, tá? O fato das pessoas falarem alto, isso já me faz pensar também numa hiperacusia mais até do que uma misofonia, tá? A gota que pinga do ar-condicionado. Então, a gota que pinga do ar-condicionado também pode gerar um gatilho de misofonia para quem tem misofonia, mas pensem no seguinte, isso talvez a gente tenha que deixar claro também, nós todos, sem exceção, vamos ter irritação, desconforto, incômodo com determinados sons. Então, se eu pegar lá no quadro negro clássico lá das antigas, que hoje em dia a gente nem usa quadro negro, né? Mas a gente arranhasse o quadro negro, né? Ou quando o giz ficava com aquela pontinha que fazia aquele barulho. Todos nós, ou boa parte de nós, ia dizer, que horror, que som, que agonia, né? Ou se a gente escuta um pingar na pia, né? Muito provavelmente a gente não vai passar desapercebido, não é um som que a gente consegue descartar. Muitas vezes o tic-tac do relógio, os relógios mudaram hoje em dia justamente por causa do som que eles faziam. O tic-tac gera um foco, uma tensão, um incômodo em boa parte de nós. Eu tenho desconforto com o barulho de moto, escapamento de moto barulhenta me deixa muito incomodada. Quando passa na minha casa e eu estou descansando, eu fico muito incomodada com o barulho do escapamento de moto. Então é natural, é comum e todos nós vamos ter determinados desconfortos que vão ser uma forma, inclusive, nossa de proteção, de solução, de resolver algumas questões, de preservação. Você também? Ai, que bom saber disso. Então, isso é natural, tá? A questão no misofônico é o tipo de reação que ele tem. Então, misofônico, eu fico lá em casa e falo, nossa, que saco esse barulho, nossa, que ódio desse cara passando, mas eu fico assim na fala, tá? O misofônico, talvez, ele até se controle, mas ele teria um impulso que eu não tenho, né? De ir para a janela e berrar, de talvez fazer a pessoa que está produzindo o som parar, de se realmente desequilibrar, se desorganizar em função da presença daquele som. Então, gera uma desorganização emocional muito forte que a gente não tem. A gente tem um desconforto. É ruim. É desconfortável. Nossa, para com isso, porque isso aí está me incomodando. Ou vou lá e vou fechar a goteira, né? Ou eu vou colocar alguma coisa para poder entrar menos o som. Não, a pessoa que tem misofonia, ela se desorganiza. Então, não é só, né, o pingou ali no ar-condicionado, por exemplo, poderia incomodar muita gente. Mas se a pessoa tem misofonia, talvez esse incômodo tenha uma reação muito mais intensa, muito maior e muito mais desorganizadora emocionalmente do que para nós todos que teremos um desconforto aí na presença de alguns sons, tá? Olha, barulho de cadeiras escolares arrastando, quase morro. Então, né, tem alguns sons que são realmente o ferro arrastando no chão, né, que são desconfortáveis. Para algumas pessoas tem o grito de criança, e aí a gente tem que diferenciar se o grito de criança está ligado a uma hiperacusia, se seria um desconforto normal, ou se a gente tem uma misofonia, porque também pode ter essa relação. Então vejam, a gente também precisa avaliar com muito critério e muito cuidado, para não sair taxando todo mundo de hiperacúsico, misofônico, porque alguns desconfortos talvez sejam
sejam até naturais e esperados, e a gente olhar o caso com muito critério e muito cuidado para também não deixar passar pessoas que estão em sofrimento e que podem e merecem receber ajuda, receber cuidado e encontrar uma solução para a situação que estão vivendo, tá? Hoje em dia, como eu falei, melhorou muito a nossa compreensão em relação à misofonia. As pesquisas nessa área têm crescido muito grandemente. A gente já consegue ter um pouco mais de conhecimento, mas a gente ainda tem muitas lacunas para entender um pouco, por exemplo, as causas exatas da misofonia. O que a gente já arranhou aí na superfície de possíveis causas da misofonia? Causas neurobiológicas, então relacionada a uma sensibilidade anormal ou uma ativação anômala, uma ativação diferenciada de certas regiões do cérebro, que acontece como resposta à presença, ao disparo desses sons específicos. Nós sabemos também que existe um componente genético muito forte relacionado à misofonia. Se nós vamos avaliar ou conversar com as pessoas normalmente que têm a misofonia, normalmente a gente encontra algum familiar ou alguns familiares com uma história de uma possível misofonia, muitas vezes não diagnosticada. Lembrando que a gente começou a ter, eu acho que, mais divulgação, falar mais da misofonia, pelo menos aqui no Brasil, a partir de 2017, a gente já sabia da misofonia. Eu fiz a minha formação na TRT no ano 2000, então eu já estudei misofonia desde o ano 2000, mas a gente não via, não recebia no consultório, a gente não tinha esses diagnósticos como a gente tem hoje. Então a misofonia, e a gente também não tinha tanto conhecimento científico, logicamente, né, nesses anos todos. Imaginem vocês o quanto a gente já entende mais das condições do que se entendia lá atrás, tá? Mas a gente já sabe que é muito frequente, muito comum e muito forte um traço genético para a misofonia, tá? A gente observa isso nas famílias. Não sei se as pessoas que vocês conhecem, atendem ou acompanham, têm essa... já conseguiram mapear possíveis antepassados, familiares, que talvez tivessem a misofonia ou que tinham alguma queixa em relação a alguns sons. E aí vocês vão ver que é bem provável que tenha um componente aí também familiar, genético nessa situação, tá? É muito comum que a gente tenha um disparo aumentado em situações de estresse. Então a gente não sabe exatamente se ela seria estresse, ansiedade seria um gatilho. Não creio que a gente possa falar dessa forma. Seria um gatilho para a misofonia, que seja o que startou, o que iniciou, não necessariamente o que causou a misofonia. Eu entendo, do meu ponto de vista, que a gente já tem uma condição pré-pronta lá no córtex, lá no cérebro, e que as situações de estresse e ansiedade podem disparar essa condição. Então, não é raro a gente ver casos em que a misofonia iniciou num período de muito estresse ou de muita ansiedade dos pacientes. Eu acredito que seja em função desse gatilho, do copo cheio, que dispara aí uma condição já preparada. E ela é uma disfunção sensorial, né? Existem alterações na forma como o cérebro processa esses estímulos sensoriais, esses sons que contribuem aí para a existência da misofonia, para o desconforto que ela causa, para o impacto que ela causa, tá? Então, existem aí alguns fatores que a gente já consegue imaginar. A Ana escreveu assim: interessante seu comentário de ser genético. Minha mãe reclamava do barulho no ouvido dela. Então, observem, porque muito provavelmente vocês vão ter histórias aí na família, talvez até relacionadas diretamente à misofonia, e muitas vezes sem um nome. Porque, volto a dizer, antigamente a gente não tinha o conhecimento que tem e não tinha, eu ouso dizer, talvez até a divulgação que a gente tem, tá? Então, hoje a gente mudou muito, melhorou muito em relação a gente ter uma divulgação, ter acesso a conhecimento, né? As lives, os posts, os vídeos no YouTube, as informações no Google. Todas essas informações ajudam a gente a, muitas vezes, inclusive, fazer o autodiagnóstico. Eu canso de receber pacientes aqui que o diagnóstico foi feito por eles mesmos, que eles vendo vídeos, lendo situações, falaram: é isso que eu tenho, deixa eu buscar ajuda, né? A Ana colocou: eu tenho há mais de 18 anos e agora meu filho também. Então, veja que existe um fator genético muito provavelmente, tá?
sim, a live vai ficar gravada, vai ficar aqui no Instagram e vai para o YouTube também, tá? Então vai estar lá no Instituto Holderfer de Zumbido no YouTube e vai ficar gravada aqui no Zumbido IH, tá? No Instagram. E aí, o que a gente pode pensar, assim, como características, como eu posso pensar que talvez eu esteja com misofonia? Será que é isso que eu estou sentindo? Quais são os sintomas da misofonia? Porque eles envolvem, então, uma resposta muito forte emocional e fisiológica, porque vocês pensem vocês que nenhuma resposta emocional fica isenta de uma reação física em maior ou menor grau. Então, se eu tenho uma resposta emocional muito intensa, de raiva e tal, meu corpo vai automaticamente, instantaneamente, se preparar para lutar e para fugir. Então, a resposta física, ela muitas vezes é sentida, ela é percebida, ela sempre acontece, mas muitas vezes ela é sentida e percebida. Uma taquicardia, sudorese, às vezes o paciente cai no choro, né? Às vezes ele realmente tem uma resposta de se apertar, contrair a musculatura em função do desconforto da resposta emocional. Tá? Mas são aí características ou sintomas que podem fazer a gente desconfiar que alguém está com misofonia. Uma irritação muito intensa, uma raiva em respostas a sons específicos e sons que não são de forte intensidade. Normalmente são sons de fraca intensidade. Muitas vezes esses sons estão ligados aos sons produzidos pela boca, por um ser humano, mas eles também podem estar ligados a sons produzidos por animais, tá? Volta aqui, alerta de gatilho, latido de cachorro, passarinho. Eu já tive paciente que tinha muita dificuldade com relação ao passarinho, se desequilibrava demais com isso. Então, existem aí algumas respostas, não só a sons produzidos pelas pessoas, mas sons também ligados a animais, tá? E normalmente, sons repetitivos. Então, o latido não é um latido, mas é quando o cachorro começa a latir compulsivamente. A mastigação não é uma mastigação, não é um espirro, é o fungar. A pessoa está fungando repetidamente durante o dia. Tá? A pessoa está mastigando, ela vai comer um prato inteiro, ela não está só fazendo um movimento único. Outro som que às vezes acontece também, ó, o som que eu fiz aqui na boca, que é inconsciente, é imperceptível, é algo bem quase que fora do meu controle, né? Para algumas pessoas que têm misofonia, isso pode gerar um transtorno bastante grande. Barulho de digitação do teclado, né, que também é uma resposta, é um som que normalmente não é forte, não é de forte intensidade, mas também é um som repetitivo e ele pode gerar esse disparo, esse gatilho emocional relacionado à misofonia, tá? E a gente observa uma resposta de extrema ansiedade, uma agitação quando a gente está exposto a esses sons. E aí a gente tem um caminho que se retroalimenta. Situações em que, ou momentos de vida em que eu estou mais ansioso, ou que eu estou mais agitado, ou que eu estou mais estressado, a tendência é que a misofonia se expresse com mais força, com mais intensidade, gere mais desconforto e mais descontrole. Eu tenho mais dificuldade de controlar a minha resposta àqueles sons gatilhos do que em situações, obviamente, onde eu estou mais equilibrado, eu estou com a vida mais tranquila, eu estou mais sossegado, tá? Pode envolver uma dificuldade em se concentrar e se envolver nas atividades cotidianas, porque ele fica antecipando a presença ou o disparo desses sons gatilho, e aí entra uma outra questão, não é nem uma segunda, mas uma outra questão que se amarra nessa, que é a antecipação. Então, muitas vezes eu já antecipo a possibilidade daquele som aparecer. Então, quando a gente tá lá na mesa para comer, eu já antecipo, nem começou. Eu já tô ali sofrendo com a situação que nem iniciou, que o som nem apareceu, não houve gatilho ainda, mas eu antecipo a existência desse som. Então, tanto sentimentos, né, a dificuldade de me concentrar, de me envolver nas atividades do cotidiano, com foco, com atenção, em função de eu buscar, de eu antecipar, quanto muitas vezes é porque o som está ali presente, eu me ligo nesse som e eu não consigo me desligar dele, e eu fico tentando controlar
controlar esse som e eu gostaria que parasse os pensamentos, as emoções automaticamente. Eu não consigo prestar atenção aqui agora, no momento presente, me focar, me concentrar e desenvolver aquilo que eu gostaria de desenvolver. A Ana colocou incrível, só agora, ouvindo você, eu percebi que eu tenho sim sudorese com determinados sons. Acredite em mim, existe uma coisa que eu sempre falo até dentro da terapia, psicoterapia convencional. Não existe nada que você pense ou que você sinta que não vá para o corpo. Tá? A gente, muitas vezes, os nossos pensamentos são neutros, ou seja, não vão alterar a situação que eu estou agora, então vão manter o meu corpo no funcionamento que ele está. Mas todo sentimento bom vai liberar química no meu corpo, vai alterar. Muitas vezes a gente não sente, o batimento cardíaco muda, a irrigação sanguínea para alguns órgãos ou para os músculos vai ser ativada, dependendo se eu estou mais relaxado, vai para os órgãos, ativa o sistema parasimpático. Se eu estou em situação de luta ou fuga, nervoso, ansioso, estressado, com medo, automaticamente vai para a musculatura e vai me preparar para lutar e para fugir, para me defender. Tá? Lembrando que o corpo, o cérebro sempre vai trabalhar pela sobrevivência. Então, na misofonia, aquele som tem uma representação de um perigo, de algo que vai me fazer mal, que vai me causar algum dano. Inconscientemente é algo que é extremamente perigoso para mim. Então, o que o meu corpo vai fazer? Vai se preparar para lutar e para fugir, para sobreviver. Então, ele vai disparar toda a neuroquímica de sistema simpático, que é o sistema que luta e fuga. Então, o nosso corpo vai sim sofrer as consequências disso, mesmo que a gente muitas vezes não perceba. Agora, você consiga se dar conta que existe um aumento aí da sudorese, né? Que é uma das características que pode vir junto. Talvez um aumento do batimento cardíaco, uma contração muscular mais, né, pouco perceptível, que pode acontecer junto com a presença ou o disparo do som gatilho, tá? Vai ter uma existência, sim, de um sentimento de... eu diria talvez até mais intenso do que desconforto, mas vamos usar aqui uma palavra como desconforto, uma repulsa em relação aos sons desencadeantes. Então, volto a dizer, não é uma questão pessoal para a pessoa que está fazendo o som, apesar de em muitos casos parecer, porque muitas vezes essa pessoa só vai ter o disparo da misofonia com determinadas pessoas e não com todo mundo. Então, a sensação para a pessoa que está convivendo com quem tem misofonia, que o problema está nela, porque é ela que faz o disparo da misofonia, mas é o som que ela produz, e a raiva é do som que você produz e não de você, tá? Cuidado com isso, porque senão a nossa tendência é nos afastarmos, gerar ainda mais desconforto com relação a essa pessoa que na verdade precisa de ajuda, apoio e compreensão, tá? Então, aí entra as reações físicas que eu falei, aumento da frequência cardíaca, sudorese, tensão muscular, aquela sensação de estar luta e fuga, ela pode ser um dos sintomas visíveis, perceptíveis nos pacientes com misofonia. E aí tem uma segunda característica que talvez aqui, se tiver misofônicos, Ana, você me conta, um certo isolamento social, uma tentativa bastante intensa de evitar situações que possam envolver a presença desses sons, inclusive muitas vezes evitando eventos em família ou com amigos, porque muitas vezes esses sons podem ser desencadeados por algum deles, e o desconforto e a desorganização emocional que isso causa faz com que eu prefira não ir nesses eventos ou não estar presente nesses eventos, perder essa interação social, do que o sofrimento que estar lá e ter que controlar a minha resposta acaba gerando, tá? É claro que essas sensações elas podem variar de pessoa para pessoa, o impacto da misofonia ela vai variar de pessoa para pessoa, tá? E o diagnóstico real, completo, diagnóstico diferenciado daquilo que a gente conversou antes, da hiperacusia ou de um desconforto comum que qualquer um de nós possa ter, ele é muito importante, porque isso também vai definir qual tipo de ajuda que eu vou buscar para poder solucionar aquela questão, tá? Existe uma segunda coisa que eu gostaria de conversar aqui, que é o fato de que muitas vezes movimentos que não têm som
eles acabam gerando o desconforto da misofonia, tá? Isso pode vir ligado à misofonia, então o paciente ter o desconforto com o som, mas ele também ter o desconforto só com o movimento. Então, assim, se eu abrir a boca e essa abertura de boca puder estar associada à produção daquele som, eu já tenho a reação mais intensa, mais emocional e mais incômoda da misofonia, só com a existência do movimento. Chama de misocinesia, isso pode acontecer junto com a misofonia, tá? Porque justamente muitas vezes a gente tem um movimento associado ao som ou um evento associado ao som. Por isso que eu falei, ó, sentei na mesa para comer. Muitas vezes só de sentar na mesa eu já antecipo. O movimento que a pessoa vai fazer é um movimento que pode gerar aquele som, automaticamente eu vou ter uma resposta de repulsa, um disparo das respostas emocionais intensas ligadas à misofonia. Com relação a tratamentos para misofonia, então a gente tem aí como tratamento o apoio medicamentoso, tá? A gente não tem nenhum remédio específico para misofonia. Você toma isso aqui, é direcionado e específico para misofonia. Isso não existe, tá? A Silvana colocou, odeio assobio e quando vejo o bico da pessoa, já disparo o gatilho. Tenho vontade de bater. Que bom que você escreveu isso aqui, Silvana, porque isso é uma coisa muito comum para quem tem misofonia. Uma vontade, eu vou usar o termo de agredir a pessoa que está fazendo o som, tá? E isso muitas vezes gera muita culpa, porque a pessoa que tem misofonia, ela fala, meu Deus, eu tenho vontade de bater na pessoa, mas não é porque eu tenho ódio da pessoa e vontade de machucar a pessoa, é por causa do descontrole emocional que aquele som dispara na gente. Então, se você acompanha alguém que tem misofonia, entenda, não é pessoal, tá? E esse descontrole, ele chega nesse ponto da pessoa ter vontade de ir lá e sacudir, fazer a pessoa parar, agarrar a pessoa e parar com aquilo, e muitas vezes a dificuldade de você conversar, de você expor o seu sentimento, te deixa aquilo crescer ainda mais dentro de você, e você tendo que se amarrar e controlar essa sensação, porque você não pode pular no pescoço do outro. Imagina, ainda é mais intenso, é mais desconfortável. Então é importante a gente colocar isso, a Ana colocou, é verdade, que é o que a Silvana comentou, isso é muito frequente, tá? Muito comum, um relato muito comum aqui no consultório, dessa vontade de bater, de pular no pescoço da pessoa, né? E entendam, isso realmente acontece e isso não está ligado à pessoa em si, à vontade de machucar a pessoa, mas a resposta, olha a intensidade dessa resposta emocional, tá? E os pacientes se controlam e acreditem, é complexo e difícil, tá? Mas vamos lá, quanto a tratamento, muitas vezes o apoio medicamentoso ele pode ser útil, principalmente quando o paciente é um paciente que tem uma ansiedade muito exacerbada ou está num momento ansioso ou estressante muito exacerbado. A medicação pode ser inclusive um apoio para o tratamento psicoterápico. O que a gente tem até o momento como corroborado na ciência, como um tratamento validado cientificamente, é o tratamento psicoterápico via terapia cognitivo-comportamental, já com essa direção da misofonia, e vai estar salva essa live, tá? Eu, inclusive, quero que, se vocês puderem, quem tiver misofonia e não conseguir explicar para um familiar, mandem essa live, tá? Eu espero que ela possa ajudar o familiar, porque agora, no final, eu vou falar de como as pessoas que convivem com quem tem misofonia podem ajudá-la, tá? Então, eu espero que isso ajude aí para quem precisar aí. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma estratégia de tratamento que é validada e muitas vezes o apoio medicamentoso é muito interessante, porque isso ajuda o paciente a controlar a ansiedade, controlar o estresse, muitas vezes controlar o disparo tão intenso da emoção e aí sim conseguir trabalhar em terapia, tá? Me colocaram uma pergunta lá nos stories, eu tô com as perguntas aqui. E uma das perguntas encaixa nesse momento, eu gostaria de colocar. Estavam perguntando assim, misofonia tem cura ou só diminui? O cuidado será eterno? Então vamos lá.
a gente não pode falar em cura até o momento. A gente tem relatos de cura, eu já tive pacientes que têm relatos de cura, tá? Eu não digo que eles estão curados no sentido de nunca mais terão nada disso ou nenhum evento misofônico. Não, eu não falo isso, porque muitas vezes a gente tem um período longo de remissão e aí, em uma situação lá na frente, a gente tem algum fator estressor aleatório da vida e pode ser que esses fatores de misofonia possam voltar a acontecer, tá? Então, eu não gosto de prometer uma coisa que eu ainda não sei se realmente é eterna. A gente não tem esse acompanhamento a tão longo prazo. Eu nunca li nada na literatura corroborando, confirmando os casos de cura. Eu gosto de ser positiva e acreditar que sim, que pode ser eterno e que a gente possa realmente não ter mais nada disso. Não é a promessa que eu faço nunca quando alguém entra em terapia, mas que a gente tenha controle e que a gente tenha domínio, né? Na hora que eu tenho um controle menos, e um controle que é mais razoável, menos desgastante do que esse que eu faço no dia a dia para tentar lidar com esses sentimentos. A ideia é justamente para a gente não disparar esses gatilhos tão intensos. E na hora que eu consigo isso, eu automaticamente vou ter um conforto muito maior, tá? Achar as alternativas, pensar em alternativas, eu acho que é uma coisa muito importante que na terapia a gente também consegue fazer juntos, tá? E aí, essa pessoa colocou como conviver com alguém que tem misofonia, né? Que ela não pode parar de engolir, de respirar, de tossir. E realmente, por isso que eu preparei essa fase final. Falei, eu acho que talvez isso possa ajudar, tá? Ana colocou, meu filho mora em outro país e eu fiquei muito contente e grata por nós dois quando vi a página do Instagram. Tenho aprendido muito sobre o assunto. Que bom! Fico muito feliz. O meu objetivo é esse, é que vocês... tem um conteúdo científico, conteúdo de qualidade, onde a gente fale coisas que são reais, nada de fórmula mágica que infelizmente não existe, senão eu adoraria poder dividir isso com vocês, tá? Com relação à misofonia e zumbido, eles podem ocorrer juntos, mas a gente tem que investigar porque as causas podem ser diferentes, os tratamentos podem levar para abordagens diferentes, tá? A terapia cognitivo-comportamental, ela funciona muito bem, lindamente, é uma das estratégias mais eficazes no tratamento do zumbido, acreditem, cientificamente comprovadas, né? Assim como é na misofonia. Então, pode ser uma estratégia que pode ser carregada para os dois lados. Mas, no zumbido, eu não fecho o olho, vamos iniciar a terapia sem investigar antes outros fatores, porque eu acho que eu posso comer bola, tá? Então, pode ter outras coisas acontecendo em que eu posso dar respostas muito mais consistentes e muito mais confortáveis para o meu paciente e que se eu não avaliar e não tratar essas outras possibilidades, talvez eu esteja deixando ele em uma situação menos confortável do que eu poderia deixar. Então, lembrem-se, tem que avaliar separadamente, avaliar conjuntamente, mas sempre fazer uma avaliação estratégica específica para cada uma das queixas, tá? Misofonia a gente avalia de uma forma e tem uma conduta, e zumbido a gente avalia de outra forma e tem outras diversas condutas dependendo do que a gente encontrar, tá? Então tem que ter um cuidado aí nessa escolha de como a gente vai funcionar nesses casos, tá? Outra pergunta que fizeram a minha filha de 12 anos tem isso, começou em 2022, tem como ser sequela de Covid? Então, eu nunca li nada a respeito de misofonia ser disparada ou ser, vamos dizer assim, ser causada pelo Covid, tá? O Covid poder ser um gatilho de uma condição neural já pré-existente, aí me faz pensar que é bem possível, tá? Nunca li nada a respeito, vou pesquisar, essa foi mandada agora no final do dia, eu não tive tempo de verificar se tem algum artigo que eu tenha perdido nesses últimos tempos, mas eu nunca li nada a respeito. Se eu encontrar alguma coisa, faço inclusive um post a respeito disso, podem deixar. Tá? Mas eu entendo que talvez o Covid possa ter sido um gatilho de uma condição já pré-existente, aí faria sentido para mim, tá?
Então, não diria que ele não possa ter um envolvimento, mas ele causar a misofonia, causar essa alteração, aí eu já questionaria, nunca vi nada a respeito. Oi, Rosana, amada do meu coração. É comum pessoas com misofonia fazerem um esforço sobre-humano para tolerar o ruído porque quer estar em um ambiente e ao sair ficar extremamente esgotada física e emocionalmente. Super, muito, mega comum. Pensem vocês que vocês estão numa... vamos lá, vamos pensar uma coisa bem esdrúxula. Vocês estão sendo assaltados. Tem uma arma na cabeça de vocês, a pessoa está ameaçando vocês. E você fica naquela situação, deixa eu considerar, 2 minutos, 5 minutos. É até natural, mesmo que a gente nunca tenha passado por isso, se Deus quiser, nunca nenhum de nós vai passar por isso, mas é até natural eu entender, pensar e imaginar que eu saindo de uma situação como essa, eu tenha uma sensação de um desgaste emocional absurdo, uma adrenalina correndo no meu sangue que vai me dar uma moleza física, eu vou sair talvez com uma taquicardia, com uma sudorese já restante, porque isso já foi lá inclusive quando eu estava com a arma na cabeça, mas sai aquele esgotamento físico, eu tenho vontade de sentar na beira da calçada e ficar lá. Isso é algo imaginável, possível? Então, basicamente uma situação, para vocês verem o estresse que isso pode ser para alguém que tem misofonia, um sonzinho, que para nós é um sonzinho, mas que para ele é algo realmente muito perigosa. Então, para o cérebro de quem tem misofonia é quase um assalto. Então, é natural de, imagina, você tá lá se controlando para não reagir, para não gritar, para não ter uma resposta mais intensa, para não... Então, é um desgaste físico e emocional extremamente intenso e sim, isso pode acontecer, tá? É algo que a gente precisa entender que essas pessoas estão numa situação extremamente desgastante, física e emocionalmente. E isso é visível muitas vezes nessa situação. Sai da situação, tá lá o desgaste físico e emocional bem claro, bem visível. Aqui a Silvana colocou que a misofonia ela melhorou com o uso do aparelhos auditivos, porque ela tem uma perda de audição. E aí talvez tenha outros fatores juntos, tá? Além da misofonia, que talvez te dessem um desconforto com relação ao som, eu ouso dizer. Como explicar para um familiar sobre a misofonia sem parecer que é frescura de criança? Então, eu acho que às vezes as relações familiares, elas dificultam um pouco de o outro entender alguns sofrimentos. E eu acho que talvez uma das formas mais claras para o familiar é, obviamente, sempre abrir espaço para a conversa. Então, tentar achar um momento em que você não esteja com raiva, em que a pessoa não esteja brava com você, não esteja incomodada pela resposta que você teve. Sempre momento de paz, de calma. E você colocar a situação, sempre uso isso em terapia, você colocar a situação de como eu me sinto. Então, assim, olha, eu tenho uma condição que eu descobri que tem esse nome. Eu sei que ela parece frescura, eu sei que ela parece... né, um mimimi, uma frescurite minha, uma infantilidade minha, mas essa condição me faz ter uma resposta que eu não tenho controle. É basicamente como se algo tomasse conta de mim no momento em que aquele som dispara. E procura colocar antes de tudo como você se sente, para depois você colocar o som que você faz, me gera esse desconforto. Porque na hora que a gente aponta para o outro, isso gera normalmente uma resposta de defesa. A pessoa se sente atacada e automaticamente ela vai tentar se defender. Você está dizendo que eu estou fazendo alguma coisa aqui para você? Não estou fazendo nada disso não. Então, tentar ter esse espaço de conversa. Se você já tentou isso mais de uma vez e ainda assim parece que não desceu, eu sugiro você levar informação científica. Então, você levar um artigo que tenha saído por escrito, manda por WhatsApp, diz: eu gostaria que você assistisse esse vídeo para você entender um pouco o que acontece comigo. Eu te agradeço muito se você puder dar uma olhada nesse artigo, ler isso aqui que está falando sobre isso, porque eu acho que vai fazer você entender um pouco mais o que eu sinto. Se você quiser conversar depois de assistir isso, eu ficaria muito feliz.
Então, isso eu acho que é uma coisa bacana, você poder conversar depois da pessoa ter assistido alguma coisa ou lido alguma coisa, para você poder contar de novo, mesmo que a pessoa já saiba, como é que você se sente em relação àquilo que ele leu. Olha, isso realmente acontece comigo, tá vendo aqui quando fala disso? É assim que eu me sinto, é dessa forma. Ou assistir um vídeo juntas, né? Um vídeo que fale de misofonia, juntos, para você poder explicar e ir dizendo como é que você se sente. Acho que são coisas que podem ajudar quem não está entendendo. Imaginem vocês, para quem está de fora. Talvez se a gente não tivesse essa situação, fica difícil de compreender. É compreensível que para o outro aquilo ali não faça sentido nenhum, porque ele nunca nem chegou perto disso, ele não consegue entender como é que aquela coisinha tão pequena gera um transtorno tão imenso, tão grande, né? Então, realmente, para a pessoa é muito difícil compreender. Eu sei que é difícil para a gente que está sofrendo ter paciência, e é difícil para eles também ter paciência pela falta de compreensão. Então, demanda esse trabalho, essa abertura, essa tentativa, essa baixa de guarda dos dois lados, tá? Estresse intenso mental e emocional pode ser o gatilho? Sim, tá? Muitas vezes a misofonia, ela inicia depois de um estresse físico, emocional, mental, né, muito intenso, e aí sim, nossa, foi depois disso que eu comecei a perceber que eu sinto esse desconforto, tá? Minha pergunta anterior, depois de ouvir você, foi pensar sobre a possibilidade de como ter sido causado no meu caso, de poder ter sido um gatilho do estresse. Mas lembrem-se disso, na forma como eu ouso dizer aqui para vocês, né, vamos ver se isso se confirma ao longo das pesquisas. Para mim existe já uma estrutura pré-pronta que pode ser ativada ou não. Então eu tenho lá no meu córtex um favorecimento para desenvolver misofonia, que outras pessoas talvez não tenham, tá? E aí, o que acontece comigo pode ser o gatilho para isso. Por exemplo, eu tenho um favorecimento para desenvolver diabetes, e o meu comportamento ao longo da vida, eu faço atividade física, eu não como doce, eu tenho controle de carboidrato, eu sou super regrada na minha vida, favorecer com que isso ou não dispare, ou dispare, né, mais tarde, muito mais tarde do que talvez seria se eu tivesse uma vida onde eu não fizesse atividade física, eu como doce todos os dias, eu não tô nem muito aí, enfim. Então, isso são coisas que eu acredito que podem acontecer dessa forma em relação à misofonia. Então, algumas situações de estresse, de ansiedade, dispararem já essa estrutura que eu já tenho a predisposição para desenvolver. Então, isso acontece nesse momento, muitas vezes, em função desse gatilho aí de estresse e ansiedade, sim, tá? Se for com outras crianças, tipo amigas, muito difícil explicar para uma criança qual seria a melhor estratégia. Aí eu acho que a gente tem que entrar com uma coisa muito mais lúdica. Talvez colocar para as crianças assim, fazer uma lista de coisas que cada uma se irrita. O que te gera muita irritação? O que te gera muita vontade de gritar? O que te dá vontade de muita raiva? O que você tem muita raiva? Tem alguma coisa que alguém faz que te deixa muito assim? Então, para algumas pessoas, o som, determinados sons, geram isso que você sente quando você... Então, tenta trazer para a criança alguma coisa que seja similar, que ela tenha já sentido na rotina dela e que gera essa raiva, que gera um desconforto, que gera uma desestruturação na criança. E aí, a partir daí, você colocar, então, nessas situações é isso que carrega. Você tem dificuldade de se controlar quando você tem essa raiva intensa? Não é difícil, você se controla, porque você sabe que você não pode ir lá bater no amiguinho, ou você não pode gritar com o professor, com a mãe, com o papai, porque você sabe que isso não é legal. Então, para a pessoa, quando ela ouve esse som, gera essa raiva e gera muita vontade de gritar, de ir lá bater no amiguinho, mas ela sabe que não pode. Então, lembra como você se sente cansada depois que você tenta segurar isso aí? E acontece a mesma coisa com a pessoa que tem o som. Então, não sei se pode ajudar isso, mas acho que talvez isso com os amigos consiga ajudar a ter uma empatia em relação ao que a pessoa possa sentir, o que a criança possa sentir, tá? Talvez seja uma estratégia interessante. Estou pensando aqui que com certeza a gente pode adotar diversas outras. Acho que depende muito das situações, da intimidade com essas crianças, né? Das relações que a gente tem.
Acho super importante quando a criança informar os familiares, eles não vão entender de cara, vai precisar de muita conversa, de muita informação, principalmente os familiares mais envolvidos, avós, tios, que talvez frequentem muito, que convivam muito com a criança, pai e mãe não digo, né? Assim, obrigatoriamente, não temos nem o que dizer a respeito disso, precisam estar a par, precisam se abrir para entender. É difícil para alguns pais assumir isso, admitir isso, sim, a gente vai galgando esse espaço junto, né? Às vezes, inclusive, a busca por ajuda, por um acompanhamento é interessante para ajudar nesse processo, né? Para trazer essa conscientização, para trazer essa conversa, tá? A Ana concorda com essa questão da estrutura pré-existente. Eu acredito muito nisso, sabe? Vamos ver o que as pesquisas dizem aí para frente. Obviamente a gente tem aí muitas possibilidades e muitas novidades que estão por vir sempre, obviamente, e talvez a gente tenha outras informações, mas no presente momento o meu entendimento seria muito mais por essa via, tá? Enfim, espero ter ajudado, ter respondido aí as perguntas de todo mundo, as dúvidas de todo mundo. Eu vou colocar aqui, se você é um familiar de alguém que tem misofonia, dicas simples e possíveis para todo mundo, tá? Que talvez possam ajudar em relação a isso. Número 1, e talvez uma das indispensáveis, eduque-se a respeito de misofonia. Então, se você tem um familiar que tem misofonia, leia a respeito de misofonia, assista as lives de misofonia, busque entender o que é a misofonia, busque entender o que essa pessoa está sentindo. Então, eu sempre digo que a educação, a gente usa muito na psicoterapia, a psicoeducação. Então, você saber o que você tem, você conseguir mapear como você se sente, entender o que você tem, é muito importante para eu poder ter qualquer controle, autocontrole, compaixão comigo mesmo. Enfim, a mesma coisa vale quando alguém da nossa família está vivendo uma situação, uma depressão, uma ansiedade, uma misofonia. Então, eu me informar a respeito, eu saber do que se trata, eu tenho interesse de buscar essa informação, vai me trazer muito mais empatia, vai me trazer muito mais ferramentas, inclusive, para poder desenvolver as outras coisas que eu vou sugerir ali para frente, tá? Segunda coisa, a gente ter respeito aos gatilhos. Eu sei que é difícil entender para quem não tem misofonia como aquela pequena coisa pode gerar tamanha resposta, tá? Mas a educação a respeito disso, inclusive, vai trazer este processo de a gente poder respeitar que aquele som que eu faço e que eu faço sem perceber, eu imagino que eu faça vários que para alguns misofônicos seja bastante desconfortáveis, ou que aquele movimento, eu tenho paciente, por exemplo, que durante a sessão eu não bebo água. Eu tenho um copão aqui, quem me conhece sabe, eu sou a rainha da água e eu tomo cuidado. Às vezes esqueço, às vezes eu tenho um paciente que o movimento que eu faço de passar a mão na mesa, de encostar na mesa ou do papel arrastar na mesa é um gatilho para ele. E às vezes o papel vai e eu não percebo e ele me avisa, a gente já criou uma estratégia, ele me ajuda a lembrar. Então até isso virou empático do lado de lá e do meu lado. Claro que a gente... são coisas que às vezes são tão inconscientes e tão imperceptíveis para quem está aqui, mas que se a pessoa percebe que você tem vontade, boa vontade, respeito àquela sensação, aqueles sons, e que você quer sim evitar, que você não está fazendo para agora aguento, vou fazer, suporta, vou fazer, né? E você que aguente, como acontece às vezes com uma forma de educação, até de raiva, ou até de descontrole, de eu não saber o que fazer e acaba fazendo esse tipo de situação que só piora, digo de passagem, não façam isso, acaba gerando ainda mais aversão da pessoa que tem misofonia. E a empatia precisa existir de ambos os lados, tá? Terceira coisa, muito importante, comunique-se abertamente, não tenha medo de falar. Senta com a pessoa, se for o caso, faz uma lista dos gatilhos de misofonia daquela pessoa, para você saber, diz, olha, eu quero saber o que está acontecendo, como você se sente? E aí, o que você faz para conseguir controlar? E aí, como é que eu posso ajudar nessa situação? Que aí entra uma outra coisa de a gente desenvolver as estratégias conjuntas, que é outro item dessa lista, né? Mas assim, comunica abertamente.
O que é que você sente? Quando que você sente? Qual a situação que você sente? Eu quero saber, me conta. Vamos fazer um sinal ou um gesto que quando a gente estiver numa situação em grupo, que você não quer se expor, não quer falar a respeito, se tiver algum gatilho, você faz esse gesto e a gente combina alguma coisa, ou a gente sai do local, a gente diz que vai no banheiro, ou a gente, se for só eu e você me avisa, eu tento interromper, e, enfim... Tenha essa comunicação, mostre boa vontade, mostre interesse pela pessoa, que com certeza ela vai ter a reciprocidade, se sentir acolhido e inclusive isso vai ajudar muito provavelmente a diminuir os gatilhos. Ofereça o apoio emocional. Então ofereça, abrace na hora do desespero. Tá? Nós somos brasileiros e temos a graça do contato físico, do carinho, do colo, do beijo, do abraço. Quem vem nas consultas presenciais sabe que eu sou abraçadeira e eu acho isso algo muito valioso nosso e nessas situações faz muita diferença. Então o apoio, às vezes até físico do abraço, o apoio emocional de dizer, tá tudo bem, eu entendo, vamos respirar juntos. Peraí, calma, eu entendo, tá acontecendo isso. Ok, é aquela situação, eu não percebi, me desculpa, vamos fazer o que para parar? E aí você... ter esse apoio emocional faz completa e absoluta diferença. Vocês me contem aqui quem tem isso ou quem gostaria de ter isso, como é que se sentiria, tá? Desenvolver estratégias conjuntas, isso eu acho extremamente precioso. Então, você poder combinar com a pessoa essas situações que eu falei, estratégias para você sair da situação mais delicada, às vezes quando está em conjunto, o que a gente pode fazer, o que eu posso fazer juntamente com você para aliviar as situações, como a gente pode mapear os momentos e as situações e os períodos de vida em que eu estou mais estressado e a tendência é a misofonia ser mais estressante, o que a gente pode fazer em conjunto para aliviar? A gente pode fazer uma caminhada todo dia, a gente vai fazer respiração 3, 4 vezes no dia juntos, né? Ou nessa situação é onde o gatilho aparece, o que a gente pode fazer em conjunto que possa facilitar? Eu vou flexibilizar daqui para que você tenha um conforto dali e vice-versa. Então isso é algo que eu considero que faz muita diferença, é super importante. E outra, a pessoa que tem a misofonia é que vai mais te ajudar. Nós não temos nenhuma fórmula pronta. Quando uma pessoa chega aqui para trabalhar a questão de misofonia, eu não tenho uma estratégia pronta. Eu vou desenvolvendo junto com ela, com base na realidade dela, no que ela está vivendo e naquilo que ela vai me contar, que talvez seja mais eficaz para ela como estratégia. A gente vai desenvolvendo, vai tendo ideias de estratégias. Então, se você sentar com essa pessoa, com certeza vocês juntos vão ter ideias de possíveis estratégias para vocês testarem e verificarem se funcionam ou não. E, de repente, acharem alternativas juntos para melhorar essa situação, tá? Uma outra coisa que eu sugiro e que eu sei que é complicado, eu sei que não é simples, mas seja paciente, desenvolva a paciência e talvez aqui entre a ideia de a gente ser empático, a gente tentar se colocar no lugar do outro, que nem eu falei com relação às crianças, de a gente se imaginar numa situação tão desconcertante, tão intensa como é a misofonia para essas pessoas, e aí com isso, né, com esse exercício dessa tentativa de me colocar no lugar do outro, exercitar a minha paciência. Eu sei que é difícil, eu sei que é desafiador, né, conviver com quem tem misofonia, porque são muitos os gatilhos, são muitas as situações em que a gente já não sabe muito bem como fazer e como agir. Volto a dizer, senta, conversa, pede ajuda para a pessoa que tem misofonia, para que ela te ajude a entender o que você pode fazer para ajudá-la. Então, esse é um caminho que eu acho que é interessante e que pode ser eficiente, inclusive ajudar você a ter ainda mais paciência com essa situação. E a minha última dica de hoje é incentive essa pessoa a buscar ajuda, a buscar tratamento, para que ela consiga encontrar respostas, para ela consiga encontrar estratégias, para que ela consiga desenvolver ferramentas em que ela consiga manejar a misofonia e que aí ela tome controle da misofonia e não a misofonia que tenha controle sobre ela. Todo o processo terapêutico, ele não é automático, instantâneo e mágico, ele é algo que demanda esforço, demanda
demanda uma dedicação, demanda constância, né? Até que as coisas se organizem e entrem numa zona de maior controle e conforto. Mas a terapia é uma ferramenta muito interessante que pode ser uma grande aliada aí no tratamento da misofonia e, por que não, até na remissão. Não sei se eu usaria talvez, né, assim, um termo de cura da misofonia, mas por que não um período, pelo menos? A gente não sabe a longo prazo, quem sabe não é a longo prazo mesmo, né? E eu que estou muito pé atrás de garantir isso, mas por que não? Até isso, tá? Não é promessa, mas é uma possibilidade. Independente disso, os ganhos que você vai ter de autocontrole, de autocompreensão e de lidar com essa situação de uma maneira muito mais, menos sofrida, tá? O Mário colocou para mim: é insuportável o barulho de metal em atrito com o outro, tipo um sendo esfregado em um carrinho de mão. Isso gera bastante desconforto. A Rosana colocou: é razoável pedir que a pessoa se exponha gradativamente ao som, não evite o som para tentar ir se acostumando com ele. É interessante que a pessoa se exponha a som com estratégias, tá? Então, expor ao som por se expor ao som, não, talvez não vá ter tanto efeito, mas então vamos pensar em uma estratégia onde você pode se expor a esse som e ficar mais confortável. Então, eu vou começar me expondo esse som com fone de ouvido. De repente, eu vou afrouxando um pouco o fone, ou é um fone com som, depois eu tiro o som. E aí, eu vou usar estratégias de respiração, eu vou usar estratégias de mentalização, de foco, de mindfulness. E aí, sim, a exposição, ela é, sim, parte, inclusive, do processo, durante o processo terapêutico, tá? Você amou o comentário sobre sermos brasileiros? Eu acho que a gente tem essa particularidade, eu diria, né, de a gente ser agarrento, né, e que tem um lado bom nisso. Eu sei que tem todos os lados, eu entendo isso, mas tem um lado muito bom de a gente poder acolher os outros nos braços, né, e poder ter essa sensação de conforto, carinho e acolhida. Empatia, a palavrinha mágica, é uma palavrinha muito batida, muito mal entendida, muito mal compreendida, talvez, mas eu acho que se ela bem aplicada, ela é uma chave para muita coisa, tá? Aqui é a Ana Paula. Oi, Ana Paula. Oi, Bela, lindinha. Eu me irrito com os barulhos de respiração e quando a pessoa tosse ou engole saliva. Bastante comum a misofonia se expressar com esses gatilhos, tá? O gatilho da respiração, por incrível que pareça, porque parece tão imperceptível para nós que não temos misofonia, o barulho da respiração, a não ser que a pessoa esteja completamente, né, entupida, mas para nós parece muito absurdo. Para essas pessoas, eles percebem muito nitidamente a sensação da respiração e dá muito a resposta emocional, tá? E barulhos de boca, de engolir, eu engulo bastante saliva barulhenta, né? Você me avisa. Um beijo, minha linda. E Ana colocou: no meu caso, o barulho maravilhoso do mar me ajudou. Ouvi boas músicas. Muito bem, você está utilizando uma terapia sonora. Isso é muito, muito interessante. Uso pra caramba, tá? E adoro a terapia sonora. Ela, quando bem aplicada e bem ajustada, também é uma ferramenta que eu super recomendo, tá? Pessoal, eu vou encerrar, que eu já passei do horário, inclusive, não nos tiraram, então cá estou. Eu tinha imaginado que essa live ia ser bem mais curtinha, eu fico muito feliz que ela tenha se alongado no sentido de que a gente possa ter dividido mais informações, de ouvir vocês. Muito obrigada, assim, ajuda muito, acho que ajuda quem escuta a live depois, porque tem as histórias, tem o que funcionou para alguém, ou como cada um se sente. A gente tem essa coisa de eu não tô só, não sou só eu, isso é uma realidade, isso não é coisa da minha cabeça. E que é o que eu gostaria que vocês tivessem. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, de verdade. Tô arrepiada, sou muito banana. Eu tô muito feliz, assim, que vocês possam aproveitar. Eu vou... terapia sonora também ajuda com zumbido? Sim, super ajuda, tá? Mário, super ajuda. Quando bem aplicada, bem indicada, eu utilizo muito terapia sonora, inclusive, tá? Muito. Tanto misofonia, quanto zumbido, quanto hiperacusia, tá? São as condições que eu uso, sim, tá? Veja qual a indicação, qual tipo de terapia sonora, existem tipos diferentes, tá?
Obrigada, gente. Então vai ficar gravada ali, se vocês quiserem encaminhar para algum parente, eu espero que a gente possa levar informação e com isso trazer conforto, aceitação, respeito, né? Acho que a palavra que eu acho que mais volta na minha cabeça esses últimos dias é respeito, respeito, respeito. E respeito a gente tem quando a gente entende ou conhece aquela condição, a gente tem a tendência a respeitar com mais facilidade. Então acho que isso é uma coisa super importante, tá? Obrigada, um beijo grande. Daqui a 2 quartas-feiras nós estamos juntos de novo. Se vocês quiserem deixar sugestões de assuntos para a live, podem deixar que eu vou ficar bastante satisfeita, muito feliz, tá bom? Um beijo.